Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui, né, para mostrar mais uma entrevista para vocês, mais uma excelente entrevista de bom gosto agora, com amigos nossos que vieram de um lugar especial que eles vão falar para vocês agora, tá? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, fica para ouvir cada detalhe até o final, tem muita coisa importante, eles vão falar da mudança deles, como foi para vir para o Paraguai, e vão falar de outros detalhes muito bacanas, tá? Fica até o final aí, não esqueça já de deixar o like de vocês, o comentário de vocês aí. Olha, estão faltando um pouquinho para chegar, cara, 2.000, falta pouquinho. Vai lá, não deixa de comentar, não deixa de seguir se você não segue a gente não, tá bom? Se inscreva no canal aí. Bom pessoal, vamos começar então o vídeo, eles vão se apresentar para vocês. Vamos começar pela minha esquerda, pode se apresentar. Bom, eu sou o Pedro. Eu sou a Karina e essa é a Estrelita. Vocês são da onde? Nós somos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bacana. Por isso o mate, né? Isso. Ah, o mate. A gente chama de chimarrão no sul, né? Aqui é mate. Como que era a vida de vocês em Porto Alegre? Sempre trabalhei com vendas, né? Antes da pandemia também trabalhava sempre com vendas e tal. Aí veio a pandemia e a gente se reinventou, né? Mesmo também com venda, compra e venda de... Teve que mudar muita coisa. Isso, a gente teve que mudar, né? Na pandemia você trabalhava com venda de quê? Na pandemia a gente comprava, né, e vendia objetos usados, a gente comprava, reformava, tá? Eu meio que me reinventei, né? Sempre trabalhando com venda, sempre trabalhando, né, viajando, né, pelos 3 estados do sul do Brasil. Quando veio a pandemia, a gente foi obrigado a se reinventar, né? Trabalhava numa empresa de representação e aí a gente disse, pô, o que nós vamos fazer, né? Então vamos pegar e vamos... E aí a gente foi fazendo isso, a gente comprava, revendia, alguma coisa que precisava reformar, ajustar, a gente pegava e fazia. Ou seja, a gente conseguiu se manter bem assim. Já tinha espírito de imigrante, né? Porque imigrante tem que dar um jeito, tem que se safar, né? Não pode ficar dando desculpa, né? Aqui tem que dar um jeito. Exatamente. Né? Se decidiu, né, emigrar, tem que dar um jeito de fazer as coisas funcionarem, independente de como seja, né? Exatamente. Se você não se mexer, né, a nova coisa não vai acontecer. E mesmo sendo uma cidade grande, que nem Porto Alegre, capital, né? Na pandemia mudou, assim, ficou tudo, como é que eu posso dizer, parado, né? Porque daí nada se podia fazer. Então foi por isso que a gente inventou alguma coisa, né? Todo mundo teve que inventar alguma coisa para se manter, né? Quem teve, né, condição aí, né, de saúde mental, eu digo, né, para conseguir se reinventar, porque tem gente que travou, né? Exatamente, teve pessoas que travou, aconteceu aí, entrou em choque, entrou em pânico, né? E eu acho que dificultou um pouco a situação. O que trouxe vocês hoje, Pedro, para o Paraguai? Como que foi que surgiu essa ideia de vir para o Paraguai? Quando começou? Quando vocês viram, né, ou ouviram falar do Paraguai como um país para morar, ou seja, para viver, que valeria a pena? A gente estudou bastante, né, sobre, já era de sair do país, né, a gente já era um desejo da gente há um tempo, a gente conversava aqui e ali com os amigos e tal, mais próximos, o desejo de sair do país e tal, né, por N motivos, que é os mesmos motivos que todo mundo já conhece, o pessoal tá cansado de saber. A gente teve algumas opções, né, a gente, em primeiro momento, a gente pensou em ir para Portugal, a gente praticamente já estava tudo certo para ir para Portugal e tudo só. Isso mais ou menos que ano era? Nós estamos falando de 2019, pré-pandemia. A gente, um casal de amigos que já estavam lá desde 2018, estavam aguardando a gente lá, né? Praticamente já tinha trabalho para mim lá também. A gente já tinha vendido as nossas coisas, muita coisa de casa. A nossa casa, na época, estava já prometida para um amigo, enfim. Eu digo que só faltavam as passagens, né? Por uma obra do destino, né? A Karina foi fazer os exames dela, né? Como de praxe, ela sempre faz os exames dela de praxe. Pareceu uma doença ruim e tal. E isso, pra gente, a gente deu um choque, assim, deu aquela nossa vida, né, virou de ponta cabeça. Aí você tem que... Isso vocês receberam em 2019 ainda? Isso, em 2019. Pré-pandemia, já estava ouvindo falar já na já estava se falando. Já tinha começado a pandemia, porque foi bem no final já de 2019, né? Então já tinha começado. Então foi dezembrão, então? Foi outubro, setembro. Já estava aquela informação de que lá na China já estava. E aí a gente ficou naquela, poxa, graças a Deus,
A gente tem lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, a gente tem um Hospital da Mulher, referência lá, o Hospital Fêmea, que é sensacional, faz todo, e é onde a Karina fez todo o tratamento dela e tudo. E a gente, o que a gente ficou assim nessa? Poxa, como é que a gente vai pegar, sair do país agora e ir para um país, né, que a gente conhece praticamente, né, só um casal de amigos somente, estão lá, já estão estabilizados, enfim, né, um ano já dá tempo para você. E a gente ficou temeroso assim, como é que é o plano, como é que é a saúde lá, como é que custos. E a gente optou por assim, não, vamos dar um tempo aqui. A gente imaginou que ia ser uma coisa assim, ó, vai fazer o tratamento aqui, vai se recuperar e vai dar tudo certo. E aí, só que aí aconteceram outros percalços no meio do caminho que passamos durante toda a pandemia e mais... Quanto tempo levou, meu amor? Quando você fez a tua última cirurgia lá que você fez? 23? Foi Dezembro de 23. Final de 2023. Final de 2023. Ou seja, então vocês ficaram 3 anos, Eu fiz várias cirurgias, né? Isso. São 3 anos nesse processo, então? Isso. 3 Então, por 4 e aí... anos, E como que foi assim, cara? Desculpa perguntar aqui, mas como que assim que você recebeu? Como que... diz que assim, todo mundo, né, que recebe algum diagnóstico, né, de alguma enfermidade, as pessoas vai depender muito do psicológico. Isso vai ajudar muito já no princípio, né, segundo a gente vê, as pessoas reagindo. Eu trabalhava com plano de saúde quando eu era mais jovem, e eu lembro de uma senhora que eu levava ela pro Carlos Chagas em Guarulhos, mas a senhorinha tava firme, a senhorinha mesmo já, firme, abalável, é como se ela não tivesse com nada. E isso fez a recuperação dela ser muito rápida, entendeu? Assim, questão igual de 3 anos, já tava tudo, né, zerado, já tinha uma situação dela, já tá muito, muito boa. E ela já peguei ela já no processo, já, né? Não peguei ela no comecinho do processo, peguei ela no processo. Como foi isso pra você? Né? Como que você recebeu? É que daí a minha família, né, já teve, né? Eu perdi minha mãe também com câncer, né? Aí, só que eu botei na minha cabeça assim, pô, minha mãe morreu com 40 anos, eu não quero morrer jovem assim. Aí eu botei na cabeça assim, não, isso é uma coisa que não me pertence, isso é só de momento, mas vai passar. E eu fazia as quimioterapia lá no hospital com várias mulheres de tudo que era cidade, vinha ali pra capital pra fazer. E as enfermeiras sempre perguntavam pra mim, Cacá, conta pra nós o que tu faz, que tu tá sempre bem, tu tá sempre alegre, tu tá sempre sorrindo, tu não te abate, tu tá sempre... consegue fazer todas essas químicas, tu não fica assim, muito ruim, né? Eu assim, acho que é a cabeça mesmo. Você tem que trabalhar a cabeça. Você literalmente fez todo o passo a passo, mas ignorou o diagnóstico, assim. Porque se você ficar pensando que você tem, eu tenho isso. Se tu vai pensar assim, agora é o fim, eu vou, né, vou morrer e acabou. Não, até porque a gente tem muito tempo ainda pra viver, né? Tem muito chão. Eu acho que a mente, ela... Eu acho que tudo começa na mente, né, cara? Eu acho que na mente que a gente consegue mudar muito a situação, né? Igual, na mente vocês, pelo que eu já há pouco conversei, a mente muito forte. Na pandemia, veio a situação complicada, vocês se reinventaram, deram um jeito, não foram abalados. Mesmo recebendo um diagnóstico aí pesado, né? Vocês continuaram aí se desenvolvendo, continuaram correndo a vida de vocês, deram uma pausa, né? Nos planos, nos projetos, mas não desistiram, né? Não parou a vida de vocês, né? Ela só deu um stop, né? Deu uma pausa. Nem dizem, né? Brasileiro não desiste nunca. Vocês deram uma paradinha só pra pegar impulso, né? Isso. Num primeiro momento, né? Você fica chateado, abalado num primeiro momento, né? Você fica assim, poxa, choque, né? Que você, poxa, na beira de você vai para, se você tá indo para dar certo, tá? Você tem que ir fazer dar certo. Sim. Tá? Muito mais do que no teu país, né? Você tem que ir lá, você tem que se reinventar, você tem que ir com mais força para você fazer as coisas acontecerem. E aí naquele tem que vir com a decisão de fazer dar certo. Exatamente. Né? E aí naquele momento bate aquele. Tem que vir fazer dar certo, tem que fazer o negócio dar certo. Né? E é tão engraçado isso que nesse primeiro momento você fica abalado, assim. Você fica abalado e tal, né? Você tenta não transparecer, mas você fica abalado. Só que depois você vai vendo que parece que é coisa de Deus, né? A coisa não é para ir para aquele lado. Sabe-se o que poderia ter acontecido lá, se tivesse descoberto a doença lá, tá? Tem todo esse processo. Aí depois, com mais calma, você fica revivendo tudo isso. E aí você vê, poxa, não era mesmo. Acho que tinha o dedo de Deus ali para não era para acontecer naquele momento. A gente passou e acho que a gente amadureceu muito nesse tempo, né? Pensa muita coisa, isso, né? Exatamente, da nossa vida, o que a gente quer.
porque se a gente não precisa atravessar o oceano. Aí é onde apareceu, né, e a pergunta que você fez, né, porque do Paraguai a gente deu aquele tempo assim, né, pandemia, aquela coisa toda, nos reinventamos. Daqui a pouco, assim, poxa, vamos ela tá, né, bem já e tudo. Isso foi já em 2023, final de 2023? Acho que foi, né? Assim, aí eu fazia só depois consultas temporárias, assim. Consulta normal, de rotina. Sim, até ainda estou fazendo, porque ela ainda não me liberou, né? Porque eles contam assim, tem que fechar os 5 anos de tratamento para daí eles te liberar, né? Então, em março agora a gente voltou pro Brasil, fiz a minha consulta. Aí eu falei, doutora, você vai me liberar agora, né? Ela assim, não, quem sabe na próxima, vou te pedir ainda mais uns examezinhos, depois daí na próxima consulta a gente conversa. A prudência da doutora é grande, né? Eles sempre pedem, assim, mais exames, assim, na finaleira, eu acho, desse tempo, né? Pra ver se realmente tá tudo certinho, né? Eu não tiro a razão dela, até porque é pra minha saúde, né? De quem surgiu primeiro a ideia de vir para o Paraguai? E aí eu disse, bom, agora já tá tudo certo, né? Já tá bem, tá recuperada. Vamos voltar, né? A gente, na verdade, não é que vamos voltar, a gente sempre, né? Via uma coisa aqui e ali, sempre no mesmo local, né? E um belo dia aparece, né? A questão Paraguai. Eu disse, poxa, no YouTube, a gente estava aqui, Uruguai, um vídeo. Do nada, assim, apareceu a gente olhava tantos outros países, Europa, Estados Unidos, enfim. Vocês gostam de viagem? Você já olhava alguma coisinha sobre viagem? A gente chegou a conquistar até a Tailândia, pra você ter uma ideia. A gente tem um casal de amigos, né, que tem um filho que mora lá e tal, né? Diz que é mais barato, bem, né, lá. Sim, diz que é excelente. Diz que é muito bom o país, enfim e tal, né? E do nada apareceu, né, um rapaz ali de Assunção, né, fazendo um vídeo sobre o Paraguai. E aquilo na hora me chamou a atenção, assim, né? E ele justamente falando sobre, né? Se quiser pode falar o nome do canal, que de repente alguém também já segue ele aí. Isso, De repente ele tá vendo aí também. Esse foi o canal do Gustavo, que é de Assunção, me esqueci o sobrenome dele lá. E depois apareceu o canal da Edna. A da Edna. E o do Jackson do Paraguai, né? Um abração pra Edna aí, viu? A gente acompanhou muito o canal dela lá, legal. E aí depois se aprofundou também no canal do Paraguai lá, né? E aí veio vários outros. Paraguai é de Cidade Leste, né? Paraguai, isso já. Eu sigo também o canal dele aí. Isso. Um abração pra vocês aí. Parecendo uma guila hoje. Sim, Um abração pro meu amigo aí do Paraguai. Seu José da padaria. Sim. Verdade, sim. Então, e aí você, partiu de você primeiro. E como que ela recebeu? Como você recebeu? Aí eu falei assim, vamos começar então a olhar vídeos do lugar, né, da cidade, pra gente estudar a possibilidade. Você já tinha aprendido, que eu olhava vídeo antes já fazendo isso pra ir pra Portugal também, né? Eu achava que ela ia dizer que não, né? Não. Mas o importante era sair do Brasil. Então, assim, e estando junto, tá valendo, né? Isso, tamo junto. Porque é o que você perguntou antes, né, sobre uma doença, né? E isso aí, né, mexeu um pouco com a cabeça dela, assim, num primeiro momento, mas digo não pro lado ruim, essa coisa do lado bom, movimento. Para ela foi ao contrário, essa coisa de viver mais, de se dar, digamos, aproveitar um pouco melhor, assim, né? Sim, repensar, né? O que eu já fiz, o que eu queria fazer ainda. Aquela coisa apegada, aquela coisa muito material, aquela coisa assim e tal. Todo o material é a primeira coisa que se desconecta, né? Dá a razão, assim, né? A gente quer daí aproveitar mais o tempo de vida da gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais pra quem já passou por uma doença grave. Então, assim, o que eu queria... Cara, eu não queria só fazer festa, mas aproveitar mais, sempre assim, com os amigos, ou sair mais. A gente sempre pegava final do ano, a gente sempre saía pra uma cidade diferente, lá pro Rio Grande do Sul mesmo, ou Santa Catarina, né? Conheceu bastante lugares lá, porque a gente pegava final do ano, assim, vamos passar o Natal em tal lugar, vamos passar o ano novo em tal lugar. Porque a gente também não queria só ficar só naquele mundinho, assim, sempre com aqueles... Só com... os amigos, ok. Amigos é importante, mas a gente já queria desbravar. Então a gente queria conhecendo já outros lugares pra gente já se acostumar a ficar um pouco longe dos amigos. Espírito aventureiro. Também, isso aí. Alguns amigos assim, poxa, vocês estão longe, vocês estão distantes e tal, né? E aí foi isso que justamente que a Karina falou. A gente se afastou um pouquinho, né? Até pra gente ver como é que a gente ia lidar isso. A gente sente saudade dos amigos, sim, né? Mas é uma coisa que a gente vai passar por isso. Vai ser obrigado, já que você, né?
tá fazendo, você vai ser obrigado a passar. Então a gente pegava assim, poxa, Natal, a gente pegava e ia para um lugar, vinha para aqui, por exemplo, né, onde a gente está aqui, botava uma mesa, o pessoal ficava tudo olhando, pô, montava uma mesa ali, só nós dois ali, fazia toda a ceia de Natal, assim, tudo só nós dois ali, ainda, tudo decorado, botava velinha, com tudo. botava toalhinha, botava umas taças bonitas, preparava umas coisas assim práticas, porque assim, a gente não tinha, a gente ia às vezes numa praça, alguma coisa assim, ou numa praia, então não tinha um lugar para esquentar uma comida e coisa assim, né, na rua. Então a gente já levava alguma coisa pronta, preparada, levava a bebidinha gelada, né, uma espumantezinha não podia faltar, né? Sim. Aí, e assim a gente ficava, e o pessoal ficava assim, passava e depois e ficava admirado, assim, e às vezes até perguntava, perguntava, da onde vocês são, né? Assim, elogiavam a ideia, né? Elogiavam a ideia, assim. E tal, né? Fazer isso, né? E é engraçado, né? Que aqui no final do ano vocês fizeram isso também, né? E não sozinhos, né? E não sozinhos, Nós sozinhos. Nós fizemos 2 anos novos aqui, inclusive. Um aqui, nós estamos aqui na Praia São José. Fizemos aqui do lado do moinho, a galera trouxe, né, cadeira, tudo. Sim. E depois fizemos o segundo turno lá na Praia Emborcaê, né? Que foi muito bom. E isso que foi feito aqui no final do ano, eu confesso a você, eu nunca tinha visto. Achei muito legal o que é feito aqui. Sensacional. Muito no sensacional. No ano novo. Mesas, uma coisa... Parece uma grande família, né? Uma coisa sensacional. A gente andou por aí tudo, a gente, né, andava nos lugares assim, e aquela comemoração trivial, né? Cada um na sua casa, na sua família, ok, né? Mas aqui o pessoal sai de casa e vem todo mundo como se fosse uma grande família aqui nas praias. Eu sinto que o ano novo aqui foi como se fosse o Natal. A galera tava reunida assim mesmo, de verdade, né? Foi um negócio bem forte. A galera tava esperando mesmo algo melhor. E pra gente, né, que veio do Brasil, né, o ano passado, ou seja, é uma expectativa de um ano melhor. Pra mim foi uma expectativa. Falei, agora, o ano que vem vai ser melhor. E realmente eu conseguia ver algo melhor, né? Eu creio que vocês devem ter passado pela mesma situação, né? Quando passaram o final de ano, já treinando, tudo, né? E agora chegaram, tudo que vocês treinaram no Brasil, vieram praticar aqui, né? Exatamente. Começaram a ir pra rua, comer na rua. Isso, cara, muito gratificante esse tempo assim, né, Kit? E como foi a chegada de vocês aqui? Vocês trouxeram mudança? Não trouxeram mudança? Isso, a gente... Melhor preparativo, né, antes da chegada. Isso, né? A gente começou esse processo depois de fazer todo o processo ali, enfim, de assim, decidir, da decisão, né? E aí, vamos ou não vamos? Vamos. Beleza, vamos. Qual é o primeiro passo? A gente pegou a informação, assim, em fevereiro do ano passado, 24, a gente começou vamos para a Cidade do Leste, vamos fazer um mutirão. Nós mesmos fizemos todo o processo. É trabalhoso, mas você pode fazer, dá para fazer. Dá para fazer, não é? Isso, dá para fazer. Não é fácil. Não é fácil. Dá para fazer. E não é barato também, mesmo você fazendo, não é barato também. Você lembra mais ou menos quanto você gastou? Não? Já mudou os preços, né? Sim, já mudou bastante, né? Mas só o primeiro processo em si, com os custos de documentação, tanto no Brasil, os custos de documentação em Cidade do Leste, apostilamento, tudo. Apostilamento, prazo, digamos assim, só prazo, por exemplo, né? Você tem que fazer um documento, você tem que aguardar 7 dias. E aí você, eu não posso retornar de Cidade do Leste, ficar um dia, retorno para Cidade do Leste, pega um documento e tal. A gente teve que vir antes, a gente veio uma semana antes, chegar o dia do mutirão e a gente já estar com o documento em mãos. Interpol, né, e escrivania. Escrivania seria o atestado de antecedentes, né? Sim. Isso, aqui do Paraguai. Então, esse documento ele levava uma semana a 10 dias para chegar. Então, a gente veio uma semana antes, então você tem os custos de Airbnb, você tem o custo de alimentação, deslocamento, uma série de coisas. E eu acho que isso justamente, algumas pessoas falaram, bolso, né? Aqui vai virar Portugal. Eu acho que esse é um dos grandes limitantes, porque aqui já começa pela documentação, que eu não acho muito barato, né, em relação a outros países que você vai ver que é mais barato. Portugal é barato no meu ponto de vista, porém é caro você chegar lá, né, pelo preço de passagem, tudo. Sim. Mas tem outros países aqui na América do Sul que inclusive chega a ser 1/3 do valor, e aqui até menos, países que são mais ricos assim. Então eu creio que aqui um limitante pra galera poder vir mesmo é logo já se transformando em valores, né, Léo, que a gente fez ali, né, transformando em valores, cada um de nós ali, se a gente pegasse transformando os custos, assim, né, estou falando só dos custos com documentação, a gente teve com documentação para tirar os documentos, a gente ficou quase na casa dos 2.300 por pessoa, assim, né? Isso eu não estou contabilizando também a Airbnb, almoço, nada disso. Porque na verdade tem que contar. Claro, isso eu estou falando isso só da questão da se você for contar isso aí o valor duplica muito fácil. Isso. O pessoal falou, poxa, mas eu paguei menos e tal, né? Eu estou falando o seguinte, nesse valor a gente já colocou a questão de você já projetar o valor para a carteira,
a identidade paraguaia, né? Sim. Então identidade paraguaia, enfim. E o seu processo de documentação levou quanto tempo para chegar? Entre começar, preparar tudo no Brasil lá e chegar aqui com a documentação? Quase 90 dias tudo. 90 dias. E Isso, recebeu a nós cédula? deixamos isso, Não, só para vir o processo, o primeiro processo de migrações, né? Só o primeiro processo. Só o primeiro processo. Como que é o nome? Isso, que a gente chama lá do mutirão, né? Uhum. Que foi feito, todo o processo que foi feito no mutirão, a gente pegou e deixou aí depois a gente fez, regressou pro Brasil. Nós voltamos em junho para retirar, porque daí você tem um prazo, tinha um prazo também, né? Na verdade, dizem que o prazo não tem, né? Mas algumas pessoas falaram que tinha um prazo, a gente acabou vindo, né? Na dúvida. Melhor garantir, né? Isso, aí chegamos, pegamos, recolhemos o documento e aí fomos na Polícia Nacional para fazer a entrada das carteiras, né? Da cédula de identidade paraguaia. E nisso ali a gente levou mais uns dois meses. Aí o pessoal da Polícia Nacional, muito gentil, assim, eles ficaram com o nosso contato. Quando chegou o documento, eles mandaram uma mensagem informando que o documento estava à disposição. E aí a gente já veio nesse processo. E foi nessa época que daí a gente veio conhecer a Encarnação. Isso. Porque na primeira etapa a gente queria já ter vindo para cá, a gente não conseguiu. Então a gente ficou ali na volta de Cidade del Este, a gente veio até ali a Santa Rita, a gente conheceu também. E então em junho a gente daí conseguiu vir para cá para conhecer. E como foi assim, o preparo, mudança, tudo? Vocês trouxeram coisa para cá ou deixaram tudo lá? Como foi? Nossa, nós somos famosos aqui já, sabia? É? Mas, vocês são um casal que fizeram 6 viagens. Assim, somos nós. Parecido com o Léo, né? Que botou a casa em cima do carro. Quase isso. A gente alugou um reboque e a gente veio trazendo aos poucos, né? A gente já, em junho, a gente deixou a casa já aqui alugada, né? Para não perder, porque na época tava vindo muita gente, então estava mais difícil de encontrar alguma coisa. Também não podia ser um lugar muito pequeno, porque daí como a gente estava trazendo a maioria das nossas coisas, não podia ser um apartamento, alguma coisa pequena, então já deixamos alugado. E assim começou a nossa saga, né, de carregava o reboque, vinha para cá, carregava, no outro dia já pegava, já fechava a casa, voltava pro Brasil, e lá só descansava e carregava o reboque, e assim a gente ficou. Foram 6 viagens no total, tudo encaixotadinho, encaixotei tudo perfeitamente. E filtrando, e tem que filtrar ainda, né? Porque senão ainda é muita coisa. Ainda é muita coisa. 6 viagens foi filtrando do filtro do filtro, porque a gente viu também que o pessoal falava assim, não deixa pra trazer, pra comprar também tudo aqui que é caro. Sim. E eu tinha muita coisa boa mesmo, assim, sabe? Então a gente resolveu vir. Eu acho gastar um pouco na mudança, assim, do que de repente comprar tudo aqui. E voltando, você ainda visita, né? Os amigos, você volta, né? Você aproveita bastante. Também, e eu sempre tinha alguma coisinha ainda também no Brasil, sempre pra resolver e tudo, né? Então foi bom, foi uma aventura. A gente gosta de viajar, então a gente já ia curtindo. Aí. Quantas horas de viagem dava? Bom, Mais ou menos. a gente vinha por Foz, ali, Cidade del Este, a gente levava em torno de 15 horas, mas a gente fazia 2 dias, né? Porque senão é muito cansativo. Com carretinha não dá pra correr, né? Não tem que vir dá, devagar, é tem que vir peso. devagarzinho. Mas daí a gente voltava pela Argentina, então dava 10 horas, daí dava pra fazer direto, até Porto Alegre. Bacana. E Pedrão, depois você manda umas fotos pra mim lá que eu vou botar aqui pra vocês verem como que era que tava ali, né? Quero ver como que tava a carretinha aí, ó. Eles alugaram uma carretinha pra poder trazer. Dependendo da distância de onde você tá vindo, pode ser que vale a pena, tá? Vê direitinho, tem gente que tem caminhão aí pra trazer, tem outros métodos pra trazer também, né, a sua mudança pra cá. O ideal, gente, é trazer pouca coisa, tá? O ideal é trazer pouca coisa, né, se puder começar. Mas assim, é igual eu falo, coisa nova aqui é mais em conta que o Brasil em geral. Mas coisa usada aqui não é igual no Brasil, que você vai encontrar coisa usada sem preço nenhum, já praticamente dado. As coisas aqui não perdem tanto valor, não. Verdade, você percebeu? Você chega lá, eu falei, enquanto o Brasil lá, o cara tá vendendo um negócio lá, você fala R$300, e não baixou, não. E outra coisa, assim, não foi difícil, assim, porque daí a gente se informando aqui e ali, a gente só fez um documento para passar na aduana, precisava ter um documento especificando o que a gente estava trazendo, né? Então, foi simples, daí carta verde, claro. Na aduana brasileira não tem problema, não, só foi na entrada no Paraguai. Tem um adendo ali a gente não sabia também, né, Léo? E quando a gente fez a primeira viagem, nós passamos pela aduana brasileira e tal, com reboque, tudo certinho, ninguém parou, ninguém falou nada e não dizia nada lá e tal.
Nós chegamos na aduana do Paraguai, o pessoal nos parou, pediu pra gente estacionar do lado ali e perguntou o que era aquilo e tal. A gente mostrou pra ele todos os documentos ali que a gente tinha, que a gente tava, né, se mudando pro Paraguai. Ele disse, não, você não pode, cadê o documento do Brasil? Então, ninguém nos falou nada, não, você tem que ter o documento do Brasil. O que é esse documento? O documento é uma lista do que você está trazendo. A saída do país. Isso, então você tem que pegar na aduana, você tem que pegar essa ali, botar tudo nessa lista, e aí dessa lista você tem que parar ali, no caso, na aduana do Brasil, e ir lá passar esse documento para o auditor, e o auditor pega isso e assina, ele carimba, ou ele vem e vem um oficial para fazer a inspeção, ver se está tudo certinho mesmo, tá? Não teve problema nenhum. Nesse primeiro não, só que ele colocou uma ressalva, ele disse, se você só pode, é só você e ela, assim, então quantas viagens vocês vão fazer? Então, a gente pretende fazer, eu acho que é 5, né, vai ser uma média de 5, ele falou, não, você só pode fazer 2, porque você manda o seu nome e outro nome dela, a gente não sabia disso. Nossa. Aí eu digo assim, para você fazer uma terceira, você vai ter que trazer uma terceira pessoa. Aí você diz, poxa, se eu fazer cada uma vez trazer uma pessoa diferente, eu vou fazer 50 viagens, né? Tem que arrumar alguém em Foz, né? Tá. Então aí a gente teve que mudar, né? A gente teve que mudar daí a situação. A gente pegou, contratou uma pessoa, a gente fez essa primeira, aí a gente contratou uma pessoa lá, a indicação, né, uma advogada paraguaia, a doutora Doris, muito querida, nos ajudou muito. E aí a gente deixava, né? Aí a gente vinha carregado e deixava na casa dele em Foz, e ele, como ele tem uma casa em Cidade do Leste, ele vinha fazendo pra gente, juntando, né, guardando para os pertences lá na casa dele, para o dia que a gente viesse definitivamente, ele viria junto com a gente, né, fazer atravessar pro Paraguai. Isso, para fazer a mudança, né, junto com a gente. Aí na sexta, né, assim, viemos todos juntos. E aí a gente veio com as outras, a gente conseguiu trazer a primeira. Que daí na sexta e última a gente deixou Isso, Porto Alegre, veio com um carro lotado. E a Estrelita, porque a gente decidiu só fazer ela passar nessa função de ir para lá e para cá, então eu só preparamos ela, assim, as vacinas, a carteirinha de vacina dela só, e trouxemos ela na última viagem daí. E ela chegou bebezinha aqui praticamente, né? Sim, a filhotinha pequena. Pequenininha, agora seu. A Estrelita é a paixão da galera aqui, todo mundo gosta, ela é toda elegante, assim. Adora praia, adora brincar na areia. Tem sua personalidade aqui, usa uns vestidinhos assim, bem da hora. Uma gatinha mesmo. E bacana. E assim, aí chegou, já tava com a casa alugada aqui. Isso, deixamos em julho. Encarnação, né? Já tava tudo certinho, já tava alugado. Você mora em qual bairro aqui hoje? Moro em São Pedro. São Pedro. Isso, bairro São Pedro. É. Tá gostando? Tô gostando. É? Sim. Tá gostando também? Sim, agora nesse, digamos, meio ano que a gente tá aqui, a gente gosta bastante. É casa, outro né? ritmo, o pessoal aqui também é bem solícito, tanto os paraguaios quanto os brasileiros que a gente conheceu aqui. Parece que a gente tá em casa, realmente. É isso. E o desafio do espanhol? Portunhol, né? Porque a a gente tá se vira no portunhol e eu fico gesticulando ainda algumas coisas, às vezes assim, tentando explicar, e eu fico gesticulando com a mão, até a gente se entender. A gente acho que vai ter que pedir o apoio da Rossana. Você viu? Vai ser o apoio da Rossana, achei assim, ó. Tem que pedir o apoio lá pro curso da Rossana lá, porque ajuda, né? Ajuda, cara. Ajuda. A comunicação, ela diminui o seu tempo, né? Sim. Porque às vezes você fica lá, eu lembro que eu tava numa entrevista com o Marlon, né? Que é YouTube lá de Assunção agora, morava aqui. E a coisa que ele falou é o seguinte, cara, eu já sabia falar espanhol, sabe, um pouquinho. Só que ele falou assim, eu podia ter estudado mais. Porque hoje eu demoro muito mais tempo para poder me comunicar, para falar a mesma coisa que eu falaria tranquilamente em português, entendeu? Isso que você já tem uma vivência, né? Já tem por outros países de língua espanhola, né? Sim. Então, ajuda, né? Ajuda. Agora, bom, então a chegada foi tranquila, né? Foi sem problema nenhum, a adaptação... A adaptação foi tranquila. Sabe o que eu tô vendo aqui? Isso eu acho legal. Eu tô vendo gente que trabalha aqui, acaba trabalhando com brasileiros, paraguaios, aprendendo português, e tô vendo brasileiro ficando no portunhol. Sim, quase que tá aprendendo. Tem um menino aqui que é o Gabriel, que vende terreno, né? E eu tô vendo, cara, que ele já tá se virando no português com a galera, sabe? Primeiro que ele já entende. Agora, ele já entende, tá lidando com o brasileiro já há um tempo já, e agora ele tá, como fala, soltando umas palavrinhas, sabe? Sim, eu acho que nós conhecemos ele ali com o Ricardo e a Antônia. Conheceu? Eu acho que a gente conheceu ele, sim. Bom, um abraço pro Ricardo e pra Antônia aí, viu? Esperando vocês aqui de volta, hein? Você tem ideia de quanto saiu esse custo dessas viagens sua?
mais ou menos? Se fosse falar um número assim, É, sem preocupar muito. Assim, eu fiz um orçamento, ficaria na casa para fazer só a mudança, né? Saindo de Cidade Leste, indo para Porto Alegre e vindo para cá, Encarnação, na faixa dos 20 mil reais, entre 19 e 20 mil reais. Aí a gente fez o cálculo seguinte, pessoal, assim, ó, não é que estava caro, não, óbvio não, né? A gente tem essa consciência, mas a gente conversou assim, poxa, amor, a gente tem, né, a gente gosta de estrada, a gente gosta de passear e tal, tinha tempo, assim, ó, vamos pegar e vamos fazer essa aventura aí, vamos pegar e vamos alugar vamos alugar um reboque e tal, e vamos, né, fazer isso aí, dá trabalho, cansa e tal, mas a gente tranquilo, tá sem pressa. E o legal assim, a gente conheceu lugares, sempre ficou um lugar aqui, outra colar, a gente conheceu lugares, pessoas, a gente já teve lugares assim, lugares, uma boa comida, um bom vinho, uma boa cerveja artesanal. Então a gente conheceu esses lugares, vamos parar aqui, acho que aqui é legal. A gente foi indo assim, a gente foi fazendo isso, digamos assim, ó, saiu elas por elas, digamos assim, mas a gente teve essa experiência, né, de poder ficar em lugares diferentes, ficar em hotéis de beira de estrada, né, em restaurantes e outras coisas, conhecer pessoas, a gente conheceu muita gente legal, assim, muitos viajantes, trocar ideia, isso que é legal. É muito bom conversar com viajante, né? Minha esposa nem quer que eu converse com viajante. Assim, é isso. A gente tem um espírito meio nômade, né? Pois é, cara. Bem raiz. Isso é como se diz, né? Assim, parece que é um mosquito, né, cara? Né? É que depois você começa a assistir, você vê um vídeo, você vê gente simples saindo, viajando pelo mundo, e você fala assim, cara, que legal, isso é possível? Nossa, é possível. Também tem uma pessoa que a gente também, que nos ajudou, e num momento o carro deu um probleminha na estrada, uma única vez. E nós sentamos para comer, já passando, acho, Santa Rita, a gente parou num lugarzinho para comer a tipa daqui, né, famosa. Isso, é. E eu falei Santa assim, Rita. Pedro, tá saindo um líquido laranja debaixo do carro, o que é aquilo? Aí era alguma coisa ali do arrefecimento, isso é. Mas aconteceu. E aí que a gente ficou, né, daquela assim, ó, eu abri, né, eu abri o capô, olhei e não tinha sinal, assim, não tinha uma mangueira furada, não tinha nada, não estava molhado, eu pensei, poxa, é de baixo, né? Aí entrei embaixo do carro, imagina, mais de 40 graus, um horror, assim, em beira de estrada. Só que a gente tinha passado Santa Rita, né, e da outra vez a gente tinha passado ali na churrascaria do Negro, né, que é um brasileiro já que ele e a esposa estão há mais de 20 anos aqui, né. Eu pensei assim, poxa, se eu vou adiante ou não. A gente não sabe se vai chegar. Não sei se vou chegar. Se eu estou mais perto aqui, vou regressar. Regressei lá e encontrei ele lá, já passado um pouquinho das 2 horas, ele estava fechando já o restaurante lá dele lá. Foi muito. Cara, diga assim, que daí Deus coloca as pessoas, né? Ele simplesmente largou o que ele estava fazendo lá, pegou o carro dele, levou nós no mecânico dele. E ajudou vocês a resolverem? Nos acalmou, não vai estar aqui. E aí a questão era ser o quê? O reservatório furou em cima, na parte de cima. Então quando ele aqueceu, assim, ó, ele entrou ar no sistema. Isso, ele jogou para cima, ele só jogou em cima da tampa, né, do motor ali. Foi aonde deu aquele. E aí saiu só, digamos assim, o excedente. Não chegou a causar nenhum problema. E eu já estava com líquido de arrefecimento no carro. Eu disse, não, você só completa aqui agora e vai embora. Se tu achar que se acontecer de novo, você pega, dá uma meia horinha, 40 minutos, segue viagem de novo, que não vai ter nenhum problema. Qual foi o momento mais emocionante, assim, dessa jornada, assim, o momento que mais mexeu com vocês, nessa transição vindo do Brasil para cá, né, e a chegada aqui? Poderia resumir, assim? De mim, assim, eu acho que foi quando foi a última viagem, assim. Eu ia falar a mesma coisa, assim, a última, assim, finalmente vamos poder ficar, conhecer o lugar, conhecer as pessoas, né? Então agora vamos sossegar um pouquinho. E só quem mora aqui sabe quanto é ruim sair daqui, né? Verdade. As pessoas pegam e falam assim, nossa, eu fui lá, mas acho que fiquei morrendo de saudade de voltar. Porque toda vez que a gente voltava pro Brasil para carregar o reboque, tudo, a gente já tava louco para voltar. A gente já ficava louco para vir de volta. Daí agora, março, quando a gente foi pro Brasil para me consultar e também a gente resolver outras coisas, nós já tava louco para vir de volta. Isso. E a única coisa, né, que a gente, assim, é os amigos, né, que
que a gente perde a convivência, né, perdeu a convivência com os amigos, que a gente já, né, enfim, né, de muitos anos, e isso também deu aquele baque, puxa, agora, porque aquela tu tava indo e voltando, assim, final de semana você ia lá e tal, não sei o que, lá, dar um abraço à pessoa e tal, não sei o que e tal, ficava lá conversando, né, jogando conversa fora, mas aí a última, você, poxa, agora é de vez. Aqui só, sei lá, 60 dias, 6 meses, 1 ano, tipo assim. Agora é de vez, poxa, agora é só passeio, aí bateu a realidade, assim, né? Agora Mas isso é bom, mas pelo WhatsApp. Isso, É isso. muito bom, né? Mas cara, eu acho que é engraçado isso, porque muitas vezes você longe tá mais perto, né? Porque a amizade, ela não se reduz a assim, você tem que estar todo dia presente, você tá ali e tal. A Onde você distância e o vai, tempo, ela vai mostrar teu realmente. amigo, teus amigos, eles nunca vão deixar de ser, né? Os amigos verdadeiros, que não vão deixar de ser teus amigos, por qualquer problema que seja. Eu queria perguntar pra você também, né? Dentro da situação que eu tava esquecendo de perguntar, e hoje o que você se dedica, né? Aqui no Paraguai? Assim, Conta pra gente. a gente se preparou para vir para cá durante bom tempo, né? Durante bom tempo a gente se preparou e tal, e outras coisas. E a gente se preparou para estar um tempo aqui, fazer a coisa acontecer. A gente tem o nosso recurso que é do Brasil, que não é muita coisa também, mas como aqui o custo de vida, no geral, se você for olhar, o custo de vida aqui é mais em conta. Então hoje a gente consegue, né, digamos, ter o mesmo qualidade de vida que a gente tinha, né, digamos assim, o mesmo ritmo de vida que a gente tinha no Brasil, que não era dessa coisa de, mas cada um tem o seu estilo, né? A Karine sempre foi muito mais pezinho no chão, não de gastos exorbitantes, enfim. Então é isso é isso aí. A gente fez a gente tem lá o nosso recursinho que vem de lá, não é muito. E aqui a gente já está dando os primeiros passos para algumas coisas aqui. Porque qual é a ideia? Você vem para cá, você tem que saber o que tem na cidade, o que você pode fazer aqui, só que você não pode errar aqui, você tem que estudar, você não pode errar o que você vai investir aqui, por exemplo, ou o que você vai fazer aqui. Então a gente é, né, mais ou menos nessa linha que a gente vê. Acho que a gente já está aqui um tempo já deu para a gente estudar bem o caminho que a gente segue. Hoje, o que você vê aqui, um ramo hoje que você investiria hoje aqui? Aqui, por exemplo, uma cidade turística, né? Uma cidade turística, a gente está falando aqui, como uma cidade crescendo muito, tá? Eu vejo construção civil, que é muita gente investindo em construção. Quase não tem casa para alugar. Verdade, construção. E aí, Airbnb, que o pessoal, né? E aí, enfim, o pessoal já está fazendo. E a parte, eu vejo assim, cara, gastronomia, no mundo inteiro, qualquer lugar que você vai, sempre vai ter alguém investindo em gastronomia. Hoje tem muitos brasileiros aqui e tal, o pessoal abrindo pizzaria, abrindo galeteria, enfim, abrindo loja. Agora mesmo uma amiga nossa que abriu uma loja de roupas e tal. Então, cara, é legal isso. Tem vídeo dela no canal aí, ó. Tem. É Alma Carioca. Isso. O pessoal fala moda carioca. Assim, é Alma Carioca. Então é isso, tem muito, né? Só que é aquilo, você tem que saber, né? Até porque o teu recurso ele vem, digamos, você tem um recurso limitado. Então você tem que entender, você não pode se aventurar. Tem algo que vocês sentem falta do Brasil? A gente é brasileiro, né? A gente sente falta da convivência, né, com os amigos. Eu acho que mais é isso mesmo, a convivência dos amigos que a gente tinha durante tantos anos, né? Por mim, eu acho que é essa coisa. E você? Assim, Igual. No amigos, restante, nada mais. Mas Até que arrumou novos amigos aqui, né? Sim, Eu não sei, mas a quantidade de amigos hoje aqui é grande. é Isso. grande, Né? né? Tá uma grande nossa família, é bem né? unida, né? É verdade. uma galera bem Apesar do bem pessoal unida achar o contrário, a gente é bem conectado um ao outro aqui, viu? Isso. Quando tem alguém abrindo algum comércio, principalmente, vai todo mundo em peso. O pessoal se ajuda bem aqui. A galera que veio pra cá pra Encarnação é diferenciada. E perguntar pra você, mudou sua forma de ver o Brasil hoje, depois de ter saído, vir morar fora? Como que foi? Como que você olha hoje de novo, assim? Você arrependeu de não ter saído antes? Isso é uma coisa que a gente, assim, a gente fica pensando, né? E eu digo assim, como eu não saí antes? Como eu não saí antes? Porque a cada dia que passa, você vai vendo e você tenta se desligar, né?
Mas de qualquer forma você não consegue se desligar. Então, você tem lá, tem família lá, tem amigos, né? Tem tudo lá, né? Então você quer que a coisa, né, dê certo, né? Quem ficou e tudo. Para mim mudou, assim, eu já tinha aquela ideia de sair e tal, mas me abriu muito mais, assim, aqui. Se depender de mim, não volto, não. Uma dica que Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Uma dica que eu acho que é válida é assim, para quem ainda está no Brasil, tem um plano B. Plano B. Tem que ter um plano B. Porque assim, a coisa não está muito legal. Dizem que ainda pode piorar. Então você tem um plano B, não deixa para a última hora. Eu acho que essa dúvida, ela corrói a gente, né? Essa sensação de ter um futuro meio nublado, você não sabe o que vai acontecer. Isso te deixa travado muitas vezes na sua programação, né? E o que as pessoas poderiam fazer hoje, Cacá? Que você acha assim que uma palavra que você pode deixar aqui hoje para ajudar quem está lá se preparando para vir? Qual que é o conselho que você daria hoje para quem vai emigrar no Paraguai, ou seja, fora no Paraguai, né, Encarnação, qualquer cidade, ou seja, para outros países? Eu acho que o mais importante é ter perseverança. E tem que correr atrás. Se pode vir, não digo até o Paraguai, tem outros lugares também para ir. Também não precisa ser exatamente Encarnação, tem cidades aqui maravilhosas também, aqui na volta. Eu sempre falo, né, o brasileiro nunca desiste, então, se puder, corre atrás, seja perseverante. Planejamento, né, Léo? Planejamento. A pessoa se planeja, né? A gente estudou bastante para vir para cá, tá? Estudou bastante mesmo. Vocês já estavam se organizando para ir para Portugal, então precisava até mais dinheiro, né? Precisava de mais programação ainda, né? Era mais longe, tudo. Quando chegou aqui, acho que virou até mais mamão com açúcar, né? Verdade. Depois. E mesmo essa questão do planejamento envolve você tem que chegar, você tem que... às vezes você vê pessoas ali que não fez o mínimo, né? Pesquisa, né, sobre o país. E tá cheio de vídeo na internet. Você pesquisa aí, gente, pesquisa aí. Documentação. Como fazer documentação sozinho, né? Quanto custa fazer uma documentação? Gente, pesquise. O YouTube tá lá, não cobra nada de vocês. Tem gente que fala assim, nossa, tem brasileiro aí querendo cobrar, explorar. Gente, cada um tem o seu custo, tá? As pessoas estão trabalhando, estão fazendo algum tipo de trabalho. Se você não quiser pagar, busque você a informação, estude direitinho. Se achou caro, busca você. Sabe, vai lá, busca informação, corre direitinho, você vê que eles fizeram a documentação por conta própria. Tem gente que deu certo, tem gente que não deu certo, mas assim, busca informação é tudo, tem um monte de vídeo grátis ali, ó. Siga também os vídeos nossos do canal, aí você vai ver todos, maratona e todos os vídeos aqui. Tem várias experiências de várias pessoas que vão ajudar demais vocês. Só que é o seguinte, não dá pra você vir pra cá e ficar correndo atrás dos outros, dependendo dos outros. Busque você ser independente. A imigração, ainda que tenha pessoas que vão te ajudar, você vai ter que correr pelas suas pernas. Aqui não tem governo, aqui apesar de ter amigos que vão te ajudar, eles vão te ajudar, eles não vão te levar no colo, tá? Pode acontecer momentos que as pessoas vão te ajudar um pouco mais, mas você tem que caminhar por conta própria. Seja responsável por você e pela sua família. Busque a informação. Tá lá, tá grátis na internet, busca lá no Google, dá um jeito de buscar a informação, tá? A gente tá no YouTube aí e as informações tá de monte. Pesquisa vários canais, não fica só no meu canal, você entendeu? Vai em vários canais, vê a opinião de várias pessoas, para que você possa ter uma noção e chegar aqui e não ter tanta surpresa, assim. Porque é normal, você vai vir e vai ter alguma surpresa. Então, assim, observe direitinho, sejam responsáveis. Eles vieram, a primeira coisa que eles fizeram foi ficar vendo vídeo. Maratonando vídeo, vai lavar louça, né? Fica ouvindo, né? Eu fazia isso aqui, ó. Eu tava lá, eu já conhecia sobre o Paraguai, tava voltando pro Paraguai aqui, eu conhecia. Mas mesmo assim, por responsabilidade, que eu tenho, né, minha esposa, mais 2 filhos, né, e mais 2 pets, cara, a gente tem que ser responsável. Então eu ficava lá, lavando louça, ou vou limpar a casa, ou vou fazer meu trabalho, botava o vídeo no YouTube, às vezes botava lá na caixinha do Bluetooth e ficava ouvindo. Né? Minha esposa ficava doida comigo, mas eu ficava lá o dia inteiro assistindo. Eu a mesma coisa, descia lá e tal, né? Eu fiz uma pequena oficininha lá no fundo de casa lá e tal, para mim arrumar as coisas lá e tal que a gente comprava, para consertar, né? E eu passava o tempo todo ali, lá tava o meu telefonezinho velho lá, ficava lá o tempo todo lá, maratonando vídeo ali E tem alguma coisa que você gostaria de falar mais, ou você gostaria de falar pro pessoal? Minha parte é assim, se planejem, né? O planejamento é importantíssimo. Você saber qual cidade que você quer ir e tal. Porque se você vai para CDE e Assunção, a realidade é uma.
Se você vem para Encarnação ou outras cidades mais do interior, né, do Paraguai, a realidade ela é outra, tá? Se você vem para Encarnação, por exemplo, a cidade turística, então você há de entender que o verão ele é a cidade dobra o volume de pessoas, né? E agora no inverno ela fica cidade calma, enfim e tal, né? Inclusive para os negócios. Então são duas realidades diferentes que você tem em Assunção ou Cidade Leste, que é aquele movimento o ano todo. Encarnação precisa de mais programação, justamente por causa disso. E a gente não cansa de falar. Encarnação é uma cidade para quem tem renda do Brasil, tá? Ou de algum outro lugar que vem com renda para cá, que trabalha home office, que é aposentado, tá? Para você procurar trabalho aqui, cara, você tem que falar muito bem o espanhol, você tem que ser muito bem capacitado para que você possa conseguir uma oportunidade, tá? Então, assim, eu não aconselho vir para procurar serviço aqui. Não venham sem dinheiro para cá. Não venham sem dinheiro, tá? O Paraguai é mais barato que o Brasil, mas não é de graça. Um pouco mais barato. Até porque agora deu uma valorizadinha no real, então às vezes tem algumas coisas aqui pra gente fica um pouco mais barato, né? Mas não, mesmo assim não é de graça. Tem seus custos, né? E você, Cacá, gostaria de falar alguma coisa pro pessoal? Não, era isso, assim, não venham sem dinheiro, não venham despreparados, porque aqui até tu chegar aqui e tu descobrir o que tu vai querer fazer, o que tu vai querer abrir, o que tu vai querer trabalhar, tu precisa ter esse dinheiro para se manter. E venha com o pé no chão, sabe? Escolha direitinho, economize cada centavo que você vier. Afinal de contas, você tá vindo para cá, você não é turista, você é imigrante, né? Qualquer dinheirinho pode fazer falta mais na frente. Então, cuide muito bem do seu dinheiro, né? Eu vou considerar junto aqui com o pessoal. Cuide bem do seu dinheiro, cuide bem do seu dinheiro, né? A gente tem o costume de dizer que o brasileiro não dá muito valor ao dinheiro, mas cuida de cada centavinho que você ganha, porque você precisa, cara. Agora aqui é você e você, não tem crédito bancário, não tem nada. Você está construindo uma vida começando do zero, tá? E eu queria deixar para vocês aqui, né? Não esquecerem aí de seguir o canal, tá? Para vocês se inscreverem aí, deixarem o seu like. Não esqueça de comentar, tá? Compartilha, é isso aí. Sempre, isso ajuda a gente demais, tá? E se você tá aí procurando, né, fazer a sua vinda para cá, não esqueça. O espanhol também é fundamental para que você possa aumentar a sua comunicação aqui e seu leque, né, de amizade, tudo, com o povo nativo, se envolver mais com a cultura. Bom, primeiramente, queria agradecer vocês, porque vocês tiveram à disposição, desde o momento que eu falei com vocês, vocês tiveram à disposição aí de estar aqui, né, compartilhando a história de vocês. E sou muito grato, vocês são gente fina pra caramba. Obrigado, agradecemos. São amigos nossos mesmo no dia a dia. Tá? A gente hoje está sendo um prazer enorme estar entrevistando eles. A gente ama muito a vida deles. Inclusive essa princesinha aqui, que é essa gatinha linda. Olha lá, vai sair na televisão hoje. Tá com frio? Tá com frio. Os paraguaios adoram ver ela, que nunca tinham visto um gatinho amarrado na coleirinha. Eles ficam fascinados por ela. E assim, muito obrigado, gente, porque vocês estiveram aqui compartilhando a história maravilhosa de vocês, tá? Pessoal, vamos ficar nessa, tá bom? Um abração para vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.